Amigos, muitos cristãos e crentes comem carne de porco e outros animais impuros. Em Levítico 11, o Senhor Deus deixou claro o que nós podemos e o que nós não podemos comer. A carne do porco, ela é impura, ela é imunda, mas muitos aproveitam uma passagem que está em Atos 10, que diz que Pedro está no terraço e lá ele sente fome. Então ele vê um lençol descendo do céu amarrado pelas 4 pontas, cheio de todo tipo de animal quadrúpede. E uma voz diz: Pedro, mata e come. E Pedro diz: de maneira nenhuma, jamais entrou alguém puro na minha boca. Mas a voz diz: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então muitos pegam essa passagem para dizer que Deus purificou a carne do porco ou todos os animais. Irmãos, não devemos pegar um versículo da Bíblia, ler e aí entendermos a nossa maneira, mas devemos ler todo o texto e contexto para podermos entender a verdade, o real significado. Então, vamos ler Atos 10 para nós entendermos o que foi que Deus purificou. Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regime militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: Que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: Tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então, envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, por volta da hora 6ª. E, sentindo fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela 2ª vez lhe falou a voz: Não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti.
Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu a quem procurais. Por que viestes? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, então, convidou-os a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois, entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou e disse: Levanta-te, pois eu também sou um homem. E, conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas, e disse-lhes: Bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Irmãos, eu quero parar por aqui para me comentar. Veja que na visão a voz dizia: Não chame de profano ou impuro aquilo que eu purifiquei. Então veja que nesta passagem Deus purificou não foi animal nenhum, animal quadrúpede nenhum, mas foram pessoas que naquela época não poderiam se misturar com os judeus. Pedro está sendo bem claro quando ele diz: Bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Isso foi mostrado, irmãos, na visão. Vamos continuar. Versículo 29. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto: Por que mandastes me chamar? Então Cornélio disse: Faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora 9, quando de repente um homem com roupas resplandecentes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também chamado Pedro, em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, que fica à beira-mar. Portanto, mandei logo te chamar, e fizeste bem em vir. Agora, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. E, tomando a palavra, disse Pedro: Na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas, em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Mas eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele,
depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Bom, amigos, até aqui eu acho que dá para entender claramente o que foi que Deus purificou. A gente tem que entender que os israelitas eram o povo de Deus, mas devido os israelitas se rebelarem tanto contra Deus, os israelitas deixaram de ser o povo de Deus, e a partir daí, qualquer um que cresce em Jesus Cristo e o aceitasse, seria também filho de Deus. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro, porém, começou a fazer-lhes um relato ordenado, dizendo: Eu estava orando na cidade de Jope, e em êxtase tive uma visão. Alguma coisa descia, baixada do céu pelas quatro pontas, como se fosse um grande lençol, e aproximou-se de mim. E, olhando para ele com atenção, vi quadrúpedes da terra, feras, animais que rastejam e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: De modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou em minha boca algo profano ou impuro. Mas a voz falou-me do céu pela segunda vez: Não chames de profano ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e tudo voltou a ser recolhido ao céu. Naquele momento, os 3 homens que me foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos. E o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, e também estes 6 irmãos que me acompanharam, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como em sua casa tinha visto em pé o anjo que lhe dissera: Envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: Então, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Então, amigos, eu espero que tenha ficado claro a purificação aqui. Não foi de alimentos de animais quadrúpedes.
ou qualquer que seja o animal que um dia foi declarado por Deus impuro. O Senhor só tem uma palavra e ele não muda. Deus purificou os gentios que antes eram impuros para os judeus. Além do mais, estamos tratando aqui dos judeus, pessoas que jamais colocariam em sua mesa algo que fosse profano ou impuro. Ok, irmãos? Compartilhe o vídeo, apresentem o vídeo a pessoas que hoje dizem que Deus purificou a carne. Mostrem essa passagem de Atos 11, que fala claramente da purificação dos gentios e não de carnes profanas e impuro. E não coma carne do porco. Até o próximo vídeo.